Na verdade, o processo de off do filme, nesse caso específico, assim, o off era o roteiro do filme, sabe? Era 80% do roteiro do filme era um off. Então, na verdade, o filme foi escrito a partir já da perspectiva desse personagem, e era esse personagem que conduzia a narrativa. No primeiro momento isso ofereceu uma certa dificuldade porque a gente, a produção ela precisa saber objetivamente o que vai ser filmado, né? Quando você faz um roteiro. E no caso a gente tinha um off gigantesco de, sei lá, 100, 150 páginas, em que muitas coisas que o personagem narrava eram muito mais coisas do que estão no filme, quer dizer, ele passava por muito mais acontecimentos, tinha outros pensamentos, muitas outras ideias e tal. E dentro disso tudo a equipe não sabia muito bem o que ia ser filmado. E aí a gente foi, ao longo do processo, definindo certas locações, definindo certos personagens dentro desse grande off para saber o que a gente ia filmar. E aí depois foi um outro processo, assim, a gente foi para montagem, só que na montagem o filme se transforma. E junto tem coisas que não são tão bem sucedidas, ou que a gente sequer conseguiu filmar, ou coisas que deram certo e a gente não tinha expectativa que iam dar certo, coisas novas surgiram ao longo do processo. E aí durante a montagem a gente foi obrigado a reescrever todo esse off, pelo menos 2 vezes, até que finalmente o filme estava pronto, montado, e a gente teve que escrever uma versão derradeira desse off, que já mais próxima das imagens, mais próximo do que o filme acabou sendo, entendeu? Porque uma coisa que a gente descobriu muito durante esse processo, principalmente após a filmagem, quando a gente começou a editar o filme, então a gente gravou várias versões desse off para usar de guia, né, na montagem, a gente descobriu que a melhor forma, em primeiro lugar, a gente descobriu que o off é também uma atuação, ele depende também de um trabalho de ator. E a outra coisa é que para o Juninho, para o Aristides, né, em específico, que a gente descobriu que tinha um problema óptico, assim, ele não conseguia ler letra pequena, então a gente teve que arrumar um óculos para ele e tal. Então ele tinha várias, ler para ele não era uma atividade tão fácil e tão costumeira, assim. Então para ele, o melhor seria lidar com esse texto não como algo a ser lido, mas sim como algo a ser dito, como se fosse um texto de cena, um texto como ator. Então o nosso processo de off ele também era muito longo, porque a gente ia praticamente ensaiando e definindo esse texto do off como se fosse uma cena. Ele se sentia mais à vontade em falar o off e não ler o off. Então a gente foi moldando e às vezes mudava esse texto em função dessa fala dele, pensando no texto muito como ator. Então isso já é uma contribuição dele. Agora, em termos de narrativa, de texto mesmo, assim, da matéria do texto, ele é da gente, assim. A gente que criou, com invenções próprias, com uma série de referências, com relações com outros filmes, livros, músicas, coisas que a gente trouxe da nossa bagagem, a gente foi fazendo essa mistura, conversando sempre entre nós, achando um ponto de caminho, algo em comum das nossas ideias para poder construir o filme. E é isso que, na verdade, gerou esse texto, assim. Antes, né, tem uma coisa que sempre também é dita, assim, tal, às vezes algumas pessoas confundem. A gente pediu para o Juninho escrever um caderno com as suas próprias experiências, né, memórias de vida, lembranças, durante o processo de roteiro, antes de filmar, em 2015. Esse caderno foi muito importante para a gente, assim. Para ele foi muito importante porque ele retomou a escrita. Era um cara que parou de estudar na 4ª série, entendeu? Então a escrita não era uma coisa fácil, não era uma coisa que ele fazia sempre. Então ele ser convocado a escrever, só isso já é um deslocamento que pra gente era legal de ver, era muito forte de ver, porque era o que a gente queria com esse personagem. Que alguém que não escreve, escreve. Que alguém que é peão, que alguém que é o subordinado, alguém que é o cara que está ali para obedecer, tendo autonomia de escrever sobre sua própria vida, usando palavra e papel, entendeu? Então isso foi bonito de ver, esse cara sendo convocado a escrever. Cara, eu sei que você não escreve, sei que não é porque você não é capaz, é porque você não faz, porque a vida de pessoas como a sua não é escrever. Mas a gente queria que você escrevesse. E essa escrita que o Juninho fez no caderno, ele ajudou muita gente a entender o que poderia ser o personagem. Mas ela não trouxe nenhum material narrativo, só que pra gente é mais importante, muito melhor que ter história, é entender como que aquelas pessoas, como que seria a pessoa que gera as histórias do nosso filme. A gente já ouviu opiniões de pessoas que acham que é muito literal o filme, ou é muito didático, eu já ouvi isso, assim, embora pra gente, eu obviamente não concordo, imagino que o Afonso também não. O nosso objetivo foi realmente
abrir mesmo, assim, a possibilidade do personagem trazer imagens pro filme que não estão presentes ali de uma maneira diferente, entende? Assim, a partir das memórias dele. Até porque, assim, eu não sei se a gente conseguiria, mesmo que a gente quisesse, reconstituir tudo, cada um daqueles pensamentos, cada um daquelas ideias, porque tem muita coisa ali que é um fluxo interior da cabeça dele mesmo, entende? Assim, são coisas que ele está pensando, são coisas, ideias ou sentimentos que ele tem, que ele expõe ali. E outra coisa, a única coisa que eu saberia dizer, assim, é que pra gente, a gente gostaria que o filme tivesse mesmo uma dimensão épica, assim, de que ele tivesse uma dimensão, tanto uma dimensão épica quanto uma dimensão oral, vamos dizer assim. E essas duas coisas, elas têm a ver, porque essa dimensão épica quer dizer, muita coisa acontece, a gente queria que muita coisa acontecesse. E é um filme de baixo orçamento e também artisticamente, assim, a gente não queria que todas essas coisas fossem representadas, mas a gente queria que elas estivessem presentes ali de alguma maneira. E o que ia trazer essa profusão de acontecimentos, de vivências do personagem, de experiências dele, ia ser as coisas que ele está falando, assim, que ele está narrando. Eu estava conversando com um amigo meu e pensando assim, cara, às vezes o cinema tem umas coisas que assim, é como se fosse uma espécie de hiperrealismo, né? Tem umas realidades do cinema que elas só acontecem no cinema, e geralmente as realidades do cinema elas são sempre mais ordenadas, elas são mais racionais, elas são mais lógicas. É tipo assim, diálogo em cinema, ninguém vai conversar na rua, todo mundo confunde assunto, todo mundo fala um em cima do outro, não existe nenhuma linha, não existe muita lógica, é sempre uma grande confusão. Um diálogo na vida real nunca tem a ordenação que ele geralmente tem no cinema, que são coerentes, tem um assunto, uma pessoa espera a outra falar, assim. E que vida é essa que essas pessoas estão falando às vezes nos filmes, assim? Eu não consigo me reconhecer tanto nessas conversas. E a mesma coisa assim, o cinema conta histórias, conta uma história linear, tal. Que invenção foi essa, assim? Todo mundo que me conta um caso confunde, mete uns trem no meio, esquece uma história, interrompe no meio e tal. Então assim, eu acho que histórias que entram dentro de histórias, palavras que se atropelam, a não linearidade, é um jeito mais honesto de poder representar a vida, assim, porque a vida na verdade não é linear, mas também tem esse outro lado, vamos dizer, dramatúrgico, assim, né? E a gente chegou nessa estrutura, né, dessas duas histórias, muito a fim de discutir e de tematizar no filme de alguma maneira alguma coisa que nos interessava do ponto de vista cinematográfico, que são esses filmes de narrativas, assim, não só filmes, como o João disse, de histórias que são contadas, filmes em que alguma história é contada do meio do filme, e filmes também que exploram várias maneiras de contar uma história que é narrada pela boca de um personagem, história que é vista em terceira pessoa, história que aparece como flashback, toda essa esses filmes, né, e cineastas como Manuel de Oliveira, próprio Jean Eustache, que tinham aspectos de maquinação narrativa e que exploravam formas diferentes das histórias aparecerem dentro dos filmes, nos interessavam. E a gente gostava disso, falou assim, a gente gostaria de trabalhar isso no nosso filme, porque pra gente isso era uma forma de também ter um contato com a literatura, que é uma coisa que nos une e que teve desde o começo do processo, a vontade de fazer um filme que tivesse uma presença da literatura forte. Então a gente estava nessa pilha, vamos tentar achar então algumas formas de conseguir botar isso aí na tela, né? Deixar isso aí, ser menos questão e mais filme, né? E aí a gente começou a bolar essa história de que mudar o ponto de vista narrativo no meio, né? E a gente pensou assim, pô, mas isso seria muito interessante, e a gente começou a ficar realmente assim, empolgado com a ideia, diante de duas coisas, assim, uma delas um ponto de vista político, né, porque pra gente também seria uma forma interessante de dar a ver o que pra gente era importante politicamente no filme, que era mostrar a grandeza da vida das pessoas como os cristianos, e pra gente ficar mais forte de perceber essa grandeza, se a gente marcasse eles em primeiro lugar como anônimo, como um qualquer, como um nada, que de repente essa vida que na primeira parte do filme é tratada como geralmente a sociedade trata, como algo marginal, como um sujeito que aparece por ali, como uma história secreta escondida, como algo que não é necessariamente relevante o suficiente para ser protagonista de nada. Na segunda metade o filme entra na história dele e aí inverte-se o processo. Ele se torna o protagonista. A gente queria um filme que esse cara fosse o protagonista, que essas histórias fossem o primeiro plano. Mas pra gente, se a gente mostrasse no começo que como o mundo trata essas histórias, mais forte seria a nossa sensação de mergulhar dentro dessa história. Se a gente visse isso no último plano, mais forte ia ficar a gente sentir isso trazido pro primeiro plano, entendeu?